Pastor Natanael, qual o propósito da apresentação do Senhor Jesus em cada carta que foi escrita? Foram 7 e em cada uma delas ele faz uma apresentação diferente. Assim diz, e ele se identifica de uma maneira. Qual o propósito dessa apresentação do Senhor Jesus? Nós vemos que existe um simbolismo nessa apresentação. Por exemplo, nessa carta que acabamos de comentar, de meditar, Tiatira, ele se apresenta como dizendo: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Então, vemos que os olhos são aqueles que enxergam tudo. Olhos que estão vendo todas as coisas que nós fazemos. Não existe nada encoberto aos olhos do Senhor. O salmista mesmo dizia: se desço ao mais profundo abismo, ali tu estás. Se subo ao mais alto dos montes, ali também tu estás. E a palavra de Deus nos diz, no livro aos Hebreus, que Deus tem olhos como chama de fogo, né? Olhos devorador. E também o Senhor se apresenta como os pés semelhantes ao latão reluzente. E essa expressão significa que os pés, eles sempre nos conduzem a andar, a caminhar, a prosseguir para a frente. Isso, no linguajar simbólico, espiritual, nos fala a respeito do julgamento que está para vir, né? Os pés semelhantes ao latão reluzente ou ao bronze polido. Então, um dia, o Senhor também, Ele estará dando o seu julgamento a todos nós. Pastor, a tolerância com os falsos ensinos e falsos mestres constituem pecado? Porque nós notamos aí na exposição da palavra de Deus hoje que o Senhor falou sobre esse personagem chamado Jezabel. E o Senhor Jesus então está apontando que essa pessoa, por nome Jezabel, estava difundindo ensinamentos que estavam contra o Senhor Jesus Cristo, contra a sua palavra. E então ele traz uma advertência, uma exortação à igreja de Tiatira com relação a esses ensinos. Então eu pergunto ao Senhor, essa tolerância que pode haver por parte da igreja, até nos nossos dias mesmo, estamos falando dos dias atuais, com tolerar falsos ensinos e falsos mestres, isso constitui pecado, pastor? É o que nós encontramos aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. Realmente constitui pecado. Muitas das vezes, para uma espécie de política, né, de bons relacionamentos, nós podemos tolerar, transigir com certas práticas que muitas das vezes são introduzidas na igreja do Senhor. E essas práticas, elas chegam às vezes de uma maneira, pode vir abertamente, como mais perigosa ela vir camufladamente. Pessoas que vêm, sugerem, por que você não faz isso no culto, não faz aquilo? E assim, essas palavras, essas observações, pode deixar o líder confundido e permitir que certas práticas adentram a igreja. E muitas das vezes isso vai levar a uma situação em que vai ocasionar um desfecho
como esse que acabamos de ver com essa mulher chamada Jezabel, que era uma profetisa, que faz uma analogia da figura histórica da esposa de Acabe, que levou Israel, a parte do norte, a cultuar, a apostatar a fé no Deus de Israel contra Baal, e nós sabemos que as consequências foram muito danosas, mesmo uma intervenção de profetas como Elias, Eliseu e outros profetas, não foram suficientes para que a parte do norte voltasse a ter um arrependimento e buscasse ao Senhor. Precisou haver o julgamento da parte de Deus, e aquelas 10 tribos, elas foram vencidas pelos assírios, que fizeram com que eles perdessem a sua identidade como povo. Daí também uma aplicação para que a igreja do Senhor, ela não perca a sua identidade com o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós temos que falar às vezes de outras religiões, né? Como o nosso seminário apologético, que às vezes pode ser criticado por alguns. Por que vocês ficam falando das religiões dos outros? Mas é uma maneira de seguirmos aquilo que está no livro do apóstolo Judas, no verso 3 da sua epístola. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Daí esse nosso trabalho de batalhar pela fé, de defesa da fé, contra as chamadas seitas, heresias, ensinos falsos que vêm contra a igreja do Senhor. Então nós podemos ver que existiam 3 ameaças às igrejas da Ásia, e também às nossas igrejas, que são muito importantes dentro do contexto geral dessas 7 igrejas. Primeiro, o esfriamento. Então, hoje nós vemos muitos cristãos frios. E o Senhor Jesus vai dizer na carta à igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, entrarei com ele. Mas tem um outro, aliás, no verso 16 ele diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então é uma constatação, o esfriamento das pessoas, né? Principalmente numa reunião de oração, que é onde a gente recebe o combustível, vamos assim dizer, espiritual, o aquecimento espiritual. Poucos querem orar. Gosto mais de cantar, de pular. Então existe um esfriamento individual. Também uma outra ameaça é a perseguição, uma ameaça externa. Graças a Deus vivemos num país que temos liberdade, mas sabemos que a nível mundial existe uma ameaça contra a fé cristã. E falsos mestres que se infiltram na igreja do Senhor, uma ameaça interna, como aconteceu com essa mulher Jezabel. Pastor, e com relação a esse sistema de guildas, o senhor pode nos explicar um pouco como isso funcionava? Ela acabou, Jezabel, exercendo uma influência sobre os membros da igreja através desse sistema. O que era esse sistema de guildas, pastor?
Eram associações de profissionais que tinham o que nós temos hoje, os chamados sindicatos, né? E essas associações tinham grande importância na cidade de Tiatira, que era uma cidade militar, e tinha também essa conotação comercial dessas associações. Essas associações tinham também uma influência dentro da igreja. E isso também nos chama a atenção quando essas coisas do mundo, humanas, elas infiltram dentro da igreja do Senhor. É um perigo. Essa transigência, que é a palavra principal, tolerares, que o Senhor começa aqui no verso 20, né? Tolerares por influência, às vezes, econômica para a igreja, para uma melhor situação financeira da igreja. Isso faz com que também a igreja esteja, de uma certa forma, ligada a esses poderes, a essa influência, que vão determinar um posicionamento da igreja. Isso também deve ser mencionado como um perigo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O senhor acredita que o pluralismo e o sincretismo nos dias atuais são aqueles que mais procuram ameaçar a igreja, né, pastor? O pluralismo com relação às religiões, dizendo que todas levam a Deus, né? Não importa qual caminho que você esteja, o fim dele vai ser o mesmo Deus, que é uma grande inverdade. Mas o sincretismo também, né, pastor? Associar práticas, por exemplo, do nosso país à vida da igreja. Hoje nós presenciamos até nos canais de comunicação igrejas evangélicas participando de atividades pagãs do nosso país, como agora teremos daqui a alguns meses a festa junina, que é uma prática pagã que as pessoas associam e absorvem para dentro da igreja, fazendo quermesse, fazendo quadrilha de dança, se vestindo com características de festas juninas realmente. O senhor acredita que só um rompimento mesmo decisivo vai proteger a igreja dessa influência, pastor? Com certeza, a palavra do Senhor, ela é pura, ela é simples, mas ela deve ser pura, como uma água que bebemos, né? Ninguém vai beber uma água onde você joga uma gotinha que seja de um esgoto. Aquilo vai danificar todo o conteúdo. Então, é algo que deve ser preservado nos nossos dias, como encontramos aqui essas recomendações do Senhor Jesus Cristo, que não devemos fazermos associações com práticas que são claramente reprovadas pelo Senhor Jesus Cristo. Associações com o mundo, criando uma espécie de mundanismo dentro da igreja. E já tivemos dizendo aqui na segunda-feira que a igreja perseguida é a igreja mais pura, conforme palavras de Morgan, que foi o antecessor de Lloyd Jones, na capela de Westminster, em Londres. A igreja perseguida é a igreja mais pura, que é o que encontramos no livro de Atos, né? Eles que tinham a influência do judaísmo, dos romanos, dos gregos, eles foram perseguidos. Por quê? Porque eles queriam estar totalmente fora dessas associações. E daí houve a perseguição, principalmente contra Paulo, né? Que foi o grande apóstolo dos gentios. Então ele não transigiu. E dessa maneira é o grande exemplo para nós, como igreja do Senhor, nesses dias, de estarmos também lutando, batalhando, para que o Evangelho ele seja
aquele original que o Senhor Jesus deixou para nós. Pastor, nós temos notado aqui que sempre quando o Senhor Jesus se refere às igrejas, existem dois pontos principais aqui que são alvos da crítica do Senhor Jesus, que é a idolatria e a imoralidade sexual. Nos parece que esses dois temas sempre foram uma ameaça para o povo de Israel, que é considerada a igreja do Velho Testamento. Mas também podemos dizer que é uma ameaça para a igreja do Novo Testamento, não é, pastor? Tanto a idolatria, como o senhor falou bem de Jezabel, a esposa de Acabe, como também da imoralidade sexual, um perigo iminente para os nossos dias, não é, pastor? É o que nós encontramos nos chamados nicolaítas e também que tem a sua referência na doutrina de Balaão. Balaão, aquele personagem, é muito citado também nessas igrejas, que ele queria profetizar contra o povo de Israel, para agradar Baraque, que era o rei dos Moabitas, dos Amonitas, e ele foi comprado, era um profeta mercenário, que queria ir contra o povo de Israel. Mas contra Israel não pode haver encantamento. E como ele não foi bem sucedido nessas profecias, ele deu a sua célebre orientação, instrução, de que as mulheres aparecessem no arraial dos israelitas e ali conduziu os israelitas à prostituição, e isso desagradou ao Senhor. E vivemos, infelizmente, em dias em que o povo de Deus, ele confunde liberdade com libertinagem, né? E a palavra de Deus, nesse campo, nós devemos ser como José do Egito. Fugir, Paulo diz, fugir da prostituição. E José do Egito é um grande exemplo. Ele fugiu, queria fugir da mulher de Potifar, e a mulher ainda conseguiu segurar alguma parte da sua vestimenta. E isso é uma característica que leva à idolatria, que leva a pessoa a perder a comunhão com o Espírito Santo, logo a identidade, e a pessoa ela vai formar a sua própria doutrina baseada no seu fracasso espiritual. É o que nós vemos muitos líderes hoje, né, que foram verdadeiros ícones, paradigmas da defesa do Evangelho, hoje defende os seus pontos de vista, fazendo com que haja uma frouxidão do Evangelho. E isso é a crítica que o Senhor faz à maioria das igrejas. Tolera a imoralidade, a idolatria e heresias, tolera o culto idólatra e a imoralidade, e uma igreja morta, uma igreja indiferente, como a igreja de Laodiceia, e às vezes uma igreja que tem elogio, mas que perdeu o primeiro amor, né? O amor por Cristo não é mais fervoroso. Isso também deve mexer com as nossas vidas. Será que o que estamos fazendo como cristão, depois de 20, 30, 40 anos, será que nós não estamos acomodados no nosso serviço ao Senhor? Temos aquela mesma empolgação, como pudemos em vida presenciar no nosso patriarca, pastor Natanael, que com seus 88 anos conservou a temperatura. Temos que saber conservar a temperatura espiritual.